Vamos aqui para corrigir a nossa atividade de sábado letivo, certo? O último sábado. O número decimal que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,002 é... Quando eu decomponho um número, pessoal, eu faço justamente o que tem lá na questão, né? Eu pego, por exemplo, o 10. Eu posso decompor o 10 em 5 mais 5. Ou 5 mais 2 mais 3. Não é isso? Sempre vai resultar em 10. E o número que a questão quer saber? Qual é quando eu decomponho 5 mais 0,06 mais 0,002? Basta que eu some. Ah, professor, mas aí tá diferente. A única coisa que eu fiz aqui foi o quê? Armar a adição com vírgula abaixo de vírgula. Ah, mas lá não tinha esses zeros não, certo? Mas eles não vão fazer diferença. A gente sabe que depois da vírgula, somente os zeros dessa forma aqui, ele vai permanecer qual valor? 5. Esse zero aqui também não tinha, eu coloquei apenas por critério de deixar a questão armada da forma correta. Então, somando aqui 2, 6, e aqui vai dar 0. E aqui, 5, né? E a vírgula nesse exato local aqui. Então, 5,062, tá ok? Trazendo para cá, qual seria a alternativa correta que eu encontrei? 5,062, letra D. A segunda diz o seguinte: um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço do etanol por R$ 1,448 o litro. Isso significa que o posto vende o etanol a R$ 1,00 e... Pessoal, a gente sabe que temos aqui o número decimal, né? 1,448. Então, isso significa que o posto vende a R$ 1,00. O R$ 1,00 aqui está representado por esse 1 antes da vírgula, certo? É como se fosse um inteiro, tá bom? R$ 1,00 e as opções que eu tenho: 0,448 centésimos, 0,448 décimos, 448 centésimos e 448 milésimos de real. Vai ser, pessoal, a letra D. Por quê? Porque após a vírgula, eu tenho aqui 1,448, né? Então, esse 1 aqui é um inteiro, não é isso? Deixar assim que é melhor. 1,448. Então, é 1 inteiro. Se eu for ler esse número decimal aqui, é 1 inteiro e 448 milésimos. Por quê? Porque eu tenho 3 casas decimais. Essa primeira aqui, ó, onde está o mouse, se fosse apenas 1,4, seria 1,4 décimos. A segunda é a casa dos centésimos e a terceira é a casa dos milésimos, ok? Se eu tivesse apenas 1,44, por exemplo, seria 1,44 centésimos, ok? Como eu tenho 3 dígitos aqui, o cachorro começou a latir, mas não tem problema, fica 448 milésimos, tá bom? A alternativa correta, letra D. Vamos para a seguinte. Nos treinos para uma corrida de automóveis, a primeira colocação foi definida por 1 milésimo de segundo de diferença. O primeiro colocado fez um tempo de 72,214 segundos. O segundo colocado fez um tempo de... Pessoal, pelo que eu falei anteriormente, se a questão diz que a diferença foi de apenas 1 milésimo de segundo, e o milésimo a gente sabe que é no terceiro dígito, relembrando, aqui no 2, décimo, centésimo, milésimo, não é assim? Se a diferença foi de apenas 1 milésimo, significa, se a gente pensar um pouquinho, que o segundo colocado fez um tempo maior do que esse, né? Maior do que 72,214 segundos. Se é 1 milésimo de diferença, automaticamente a gente imagina que ele fez 72,215
certo? Se ele ficou em segundo colocado, ele fez um tempo um pouco maior. E a questão, a alternativa correta é justamente a 72,215 segundos, ok? E a quarta, no número decimal 5,471, o algarismo 7 representa 7 décimos, 7 centésimos, 7 milésimos ou 7 unidades. Como eu falei anteriormente, pessoal, após a vírgula a gente tem décimo, certo? Centésimo e milésimo. Se eu estou falando do 7, ele está bem aqui. Então, se ele representa o quê? 7 centésimos. Alternativa B, ok? Correção de sábado foi a mesma atividade tanto para o nono A como para o oitavo B, né? Então, concluída.